Bom, pessoal, hoje a nossa aula é apenas revisão de conteúdo de geografia, porque nós terminamos toda a apostila e terminamos o caderno de atividades, tá? Por que nós terminamos toda a apostila? Porque nós temos a apostila do Paraná para dar sequência nas próximas aulas, tá bom? Nós temos a outra apostila que já chegou, a do volume 3. Tá bom? Então, a apostila de geografia nós finalizamos. Então, a professora vai fazer hoje somente a revisão de conteúdo para a avaliação, tá? Então, neste capítulo, o que nós estudamos? Cidades, formas e funções, e também o espaço urbano brasileiro. Então, vocês perceberam que as cidades surgiram com diferenças, né? Elas surgiram com diferenças. Algumas surgiram espontaneamente e outras surgiram planejadas, tá? Só que todas com múltiplas funções, todas têm funções, né? As que surgiram espontânea, elas surgiram no decorrer do tempo, surgiram devagar, com o passar do tempo, tá? E as planejadas, elas foram preparadas, elas foram desenvolvidas, foram estudadas, arquitetadas para poderem ser construídas. Então, nós vimos ali, surgimento das cidades, né? Então, com o passar do tempo, os povos brasileiros começaram a construir as cidades. Primeiro, né? Elas surgiram como povoados, né? As que foram construídas espontaneamente, né? Primeiro, elas surgiram como povoados, foram crescendo, se transformaram em vilas e depois elas se transformaram em cidades, né? E agora ali as cidades brasileiras. Então, atualmente, hoje, o Brasil conta com 5.570 municípios. Alguns desses municípios surgiram de forma natural, né, ou espontânea, e outras foram planejadas. Ó, preste atenção. Lembre-se de que o termo município e cidade não são sinônimos. Cidade é a área urbana do município. Já o município é formado pela cidade, a área urbana e a área rural. Aí então tem diferença. Ó, está no lembretinho amarelo aqui. Estuda bem essa parte aí. Então, a maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo naturalmente, a partir de aglomerações de pequenos povoados, como nós vimos lá. Depois eles foram crescendo, se formando como vilas e depois se tornaram cidades. Lembre-se que os povoados, geralmente eles cresceram perto dos rios, ao redor de igrejas, de fortes, de um porto ou de um centro comercial ou hospedarias. Por quê? Para facilitar para as pessoas que moravam lá. Quem é que quer morar longe de um lugar que tem água? Ninguém, né? Então as pessoas geralmente procuravam a começar esses povoados perto de um rio. Tá? Então, com o passar do tempo, daí esses povoados se tornaram vilas e vilas em cidades. Daí nós temos o exemplo aqui, ó, né, de São Vicente, no estado de São Paulo, né, que ela foi fundada a primeira vila do Brasil, São Vicente, a primeira vila do Brasil, em 1532, e hoje ela é uma cidade grande. Então, vamos dar sequência lá. Já as cidades planejadas, preste atenção, elas são construídas com base em projetos. Por quê? Porque elas visam melhorar aquele espaço urbano. Por isso elas são planejadas. Elas têm destinos específicos. Elas têm lugar certo para residência, elas têm os lugares certos para as indústrias, elas têm os lugares certos para as escolas, para os postos de saúde. Então, as cidades planejadas, ela é organizadíssima,
tá bom? Ela não é fora do padrão, ela é organizada. Agora, já as cidades espontâneas, que crescem espontaneamente, né, com o decorrer do tempo, o que que acontece? Ela não tem o lugar certo para a indústria, para as residências, para as escolas, aonde dá, as pessoas vão construindo, tá? Então, tá essa aí a diferença. Aí vocês vão ter algumas imagens que vocês podem estar observando elas outra vez. Daí nós vimos aí, né, que Salvador, Bahia, ela foi a primeira cidade planejada do Brasil. Preste atenção, tá? A primeira cidade planejada do Brasil. Qual que era a finalidade? Era trazer mais gente para habitar as terras brasileiras. Por isso ela foi planejada. Então a pequena vila, ela atraía navios trazendo estrangeiros para dirigir as construções de edifícios públicos, pontes, igrejas, eventos e mercados. Também trouxeram ferreiros, pintores e encanadores para construir a primeira cidade planejada no Brasil. Foi Salvador, na Bahia. Geografia na prática. Brasília, cidade planejada. Brasília também. Brasília é a capital do nosso Brasil, tá? Lá está localizada a sede do governo federal, do presidente da República. Então, Brasília, ela é um símbolo de arquitetura moderna no Brasil. Tá? Ela foi construída com bases em projetos de urbanistas como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e também do paisagista Roberto Burle Marx. Eles foram contratados pelo governo federal lá no ano de 1957 para poder desenhar a cidade de Brasília, a nossa capital. Então, esse projeto aqui ele foi chamado projeto piloto. Projeto piloto. Ele definiu quadras, ele definiu superquadras residenciais, tem espaços também chamados de entrequadras, onde tem atividades comerciais, tem atividades para lazer, escolas, templos religiosos. Tem também setores que têm as funções específicas, como o esporte, o comércio, tá? E na área central tem prédios da administração federal, né? Como a esplanada dos ministérios. Tá vendo que ele tem o formato de um avião? Brasília foi arquitetada para ter formato de avião. Vocês fizeram atividades. Agora, que cidades e suas funções. Nós sabemos que as cidades têm funções, né? As funções delas são as atividades, são os serviços que lá são prestados. Então, as cidades exercem, todas, né, as cidades, elas estão relacionadas aos fatores de localização, se ela é histórica, se ela não é. Então, uma cidade, ela pode ser histórica, ela pode ser turística, ela pode ser turística religiosa, tá? Uma cidade pode ser industrial ou portuária, a cidade pode ser histórica. Isso vai depender muito do local aonde surgiu essa cidade, tá bom? Então, algumas cidades, a função dela, por exemplo, é só o comércio, né? Vamos dar o exemplo lá da cidade de Aparecida do Norte, quem já foi, né? Os católicos conhecem a cidade de Aparecida do Norte, lá em São Paulo, no estado de São Paulo. Ela é o quê? Ela é uma cidade, ela é histórica, porque tem uma história, ela é religiosa, porque conta a história religiosa, né? E ela é turística ao mesmo tempo, né? Agora, já Brasília é uma cidade política administrativa, porque ela foi construída para ter uma administração,
tá? Cidades comerciais, ó, onde as principais atividades é o desenvolvimento do comércio, as industriais, o desenvolvimento das indústrias, e histórica, né, que ela abriga construções bem antigas, né, casas antigas. Aqui que a professora estava falando para vocês de Aparecida do Norte, ela pode ser considerada histórica também. Por quê? Porque é o local onde foi encontrado a imagem. Lá é uma história, lá tem ainda a igreja antiga, né? Ela ainda conta a história do local, tá? Vamos lá para aí essa parte aqui, ó, estudem bastante essa parte aqui, municípios brasileiros, né? A área urbana chamamos de cidade, a área rural nós chamamos de campo, tem formas, estruturas e funções variadas, né? Então, a cidade tem origem natural ou espontânea, tem origem em pequenos povoados, cresce ao redor geralmente de rios, de comércios, de igrejas, né? Agora, já que a área rural, daí vem aqui as cidades planejadas. As cidades planejadas, elas são idealizadas, projetadas para depois serem construídas. Daí, alguns exemplos que vocês fizeram lá na apostila. Agora, o espaço urbano brasileiro. Então, vocês viram as características da urbanização e os principais problemas sociais e ambientais das cidades. Então, o que é a urbanização? Quando ela começou a crescer, quando ela deixou de ser uma vila, passou a ser um espaço urbano maior. Então, como as pessoas foram morar nessas cidades, aconteceram problemas sociais, né? As pessoas foram construindo em lugares que não deveriam, né? Sem projeto, sem uma organização, sem uma infraestrutura. Aconteceu também problemas ambientais nas cidades, né? Então, olha lá, ainda nós vimos esse texto aí, trecho, e tudo mudou, né? Nós vimos lá que antigamente os moradores, eles reclamavam dos chiados, né, do carro de boi, de coisas simples. Hoje em dia se reclama, né, do barulho terrível que nós temos aí nas grandes cidades. Urbanização do Brasil. Então, atualmente, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive na cidade, né? O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro se intensificou lá na década de 1940, aonde as pessoas, se nós analisarmos gráficos, nós vamos ver que antes de 1940, as pessoas viviam na área rural, né? Preferiam viver em área rural, mais calmo, tranquilo. Depois, com o surgimento das cidades, a modernização, a industrialização, essas pessoas deixaram de viver na área rural, foram viver na área urbana. Por quê? Porque eles foram em busca de melhores condições de vida. Eles imaginavam que lá na área rural a vida era muito difícil. Então, se eles fossem trabalhar na cidade grande, ou numa cidade pequena que fosse, eles iam ganhar salários, trabalhar nas indústrias, né? E ia ser melhor para eles. Como eles foram viver em locais que eles ainda, muitos deles não tinham certo onde viver, eles compravam pequenos terrenos ou alugavam casas em lugares não apropriados. Aí foi, né, foi se desenvolvendo os problemas sociais, né? Porque a cidade, ela não estava preparada para ser urbanizada tão rápido assim, tá? Daí vocês viram aqui, né, as atividades, o gráfico, a relação área urbana com rural, né, que vocês fizeram as atividades, estudem essa atividade aqui. Preste atenção lá sobre a urbanização aqui também, né? Olha aí nessa fotografia, onde nós vimos como que era São Paulo antes, como ficou São Paulo depois. Então, foi preciso mudar o meio ambiente, foi preciso mudar para construir né, uma passagem subterrânea aí para oferecer um tráfego mais rápido e mais viável para as pessoas que viviam nesses locais. E
Elementos naturais foram transformados em elementos, em transformações culturais aí, tá? Então, essa transformação de elementos naturais para paisagens culturais, as cidades têm e muito, né? Pois há necessidade dessa transformação para as construções. E com tudo isso que nós vimos, claro que tem os problemas sociais e ambientais. O que é problemas sociais? As pessoas saíram lá da área rural, vieram para a cidade para trabalhar, chegaram aqui, perceberam que não era bem assim, não conseguiram emprego, muitas pessoas ficaram sem emprego, ficaram sem lugares para morar. Então começou aí os problemas sociais, né? Sem lugar para morar, sem trabalho, ou morando em lugares precários, né? Muitas vezes as pessoas foram morar nas ruas, nas encostas. Então, o que que aconteceu? As cidades cresceram desordenadamente de forma muito rápida, né? Sem ordem, sem planejamento adequado, tá? As cidades não tinham o preparo para receber a população que estava migrando da área rural para a área urbana. Isso gerou problemas sociais e também ambientais. Ambientais porque quando eles não conseguiam um local, eles retiravam a mata ao redor das cidades e iam construindo, por isso que foram surgindo então as favelas, né? Os locais que a gente conhece. Olha lá outra parte, problemas sociais, olha as pessoas, né? Sem renda adequada, sem um lugar para atender às suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, vestuário, transporte, saúde e educação. Muitas vezes moradores, as pessoas foram viver nas ruas. Isso causa um problema muito grande nas cidades, né? Problemas chamados problemas sociais. Então, uma grande parcela da população brasileira vive assim, né? Como eles não conseguem comprar casas nem alugar, eles vão viver em áreas dessa forma aí. Ou então fazem habitações improvisadas, nessa forma aqui, ó, em lugares precários, né? Que pode vir uma chuva muito forte, acontecer uma enchente, por quê? Porque não é um lugar adequado. Vocês estão vendo que tem lixo jogado, né? E vocês sabem que o lixo é um dos causadores das enchentes, eles acabam trazendo contaminação, né? Ó, a aguinha passando ali. Isso aqui enche rapidinho e entra dentro da casa das pessoas, né? Não tem saneamento básico. O que é saneamento básico? Água tratada ao esgoto no cano caindo aqui. Então, eles vão ao banheiro, todos os dejetos do banheiro, da descarga do banheiro ou do chuveiro, ele cai tudo aqui no rio. Vai contaminar a água que vai cair em outra nascente, que as pessoas, de repente, podem até utilizar para o consumo. Então, sem saneamento básico, né, sem higiene nenhuma. O transporte também é um problema social, né? Por que é um problema social e é muito significativo? Porque cresceu muito a frota de veículos e é comum, né, durante os dias nas cidades grandes a gente vê esse tráfego enorme de veículos aí, principalmente no horário da manhã, no horário do almoço, final da tarde, né? Trechos de lentidão. Isso causa o quê para a população? Causa transtornos, né? Trazem problemas graves, superlotações em ônibus, em metrô, irregularidades no transporte público, excessivo gasto pelo deslocamento, pessoas que moram em cidades grandes acordam de madrugada para poder trabalhar, né? Saem do trabalho e demoram 2, 3 horas para chegar à sua casa. Então, isso é considerado um problema social também. Agora lá, subemprego, desemprego e subemprego. Então, o que é um subemprego? É sem emprego formal, né? É sem carteira assinada. Aí, sem carteira assinada, ele não tem direitos trabalhistas, como férias, 13º salário, né? E muitos trabalhadores vão para o mercado informal. O que é o mercado informal? Eles compram e vão ser vendedores ambulantes, ó, tá? Atividades, né? Vocês fizeram as atividades, aí fomos lá para os problemas ambientais. Então, tudo isso que nós vimos, né? A forma desordenada do crescimento urbano, ele vem trazer problemas ambientais, porque as pessoas constroem em locais que eles muitas vezes eles sabem que vão dar problemas, mas eles não têm outra saída, né? E acaba
acontecendo. Aí vocês viram já na aula passada, inundação, enchente, uma situação normal, como acontece. Vimos lá o deslizamento de terras e outros problemas ambientais, né, que pode ser causado por poluição atmosférica, poluição visual, né, poluição auditiva, né, os barulhos que são produzidos pelas indústrias, automóveis, barulho nas ruas, e poluição das águas, né, que são produzidas, geradas pelas próprias pessoas de residências ou até mesmo das indústrias. E aí, vocês viram, né, que o lixo é um dos grandes causadores dos problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Vocês sabem, né, que os lixos depende de nós na nossa casa, nós que devemos, todo mundo tem que ter consciência, tem que saber o que faz com o lixo. Não adianta eu, na minha casa, separar o lixo seco, né, úmido, os lixos que devem ser reciclados ou não, e os outros não fazerem isso. Vai para o meio ambiente da mesma forma. Então, temos que ter consciência. O que é ter consciência? Saber o que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Ensinar as outras pessoas a classificar o lixo também, né? Nós temos a coleta na nossa cidade, que passa o caminhão recolhendo o lixo úmido e passa as pessoas da reciclagem recolhendo os lixos que vão para a reciclagem. Vocês fizeram, né, a atividade, e aqui eu gostaria de falar e bem falado para vocês. Eu deixei a atividade para ser feita, a professora avisou que a atividade é somente na plataforma. Tem a data para ser feita. Então, se começa lá, se eu abro a atividade hoje, por exemplo, dia 15 vai até dia 20, não é que é para postar dia 20. Você tem do dia 15 até o dia 20. Você tem 5 dias para você postar, né? Então, se deixar para o dia 20, a plataforma vai fechar. E se fechar, a Daiane já falou que não é para receber atividade atrasada. É para vocês fazerem e postar dentro da atividade. Então, quem não conseguiu postar a atividade vai ficar sem nota, tanto em geografia, quanto história, quanto as outras matérias que tiverem. Então, é dentro da plataforma, dentro do prazo previsto. Pode postar a hora que for. Sempre a professora manda o vídeo aula. Se vocês não entenderam o vídeo aula, volta o vídeo aula. Vocês podem fazer isso. Volta o vídeo aula e preste atenção na explicação outra vez, né? O que a professora falou aqui, na geografia em prática que tinha o trabalho? O que era para vocês fazerem? Era para vocês pesquisarem sobre as oito ações do R, os 8 R's, né? Era para elaborar cartaz? Não era para elaborar cartaz. Era somente para vocês fazerem no caderno isso daqui. Não era isso que a professora falou? Agora aqui, esse esquema, o que era para vocês fazerem? Para vocês pegarem o material de apoio e montar o esquema. Se esse esquema aqui não tá do gosto de vocês, esses 3 modelos que tem aqui, vocês poderiam ter montado de outra forma, né? Era essa parte aqui, essas partes aqui, para vocês montarem, ou numa folha de sulfite, ou mesmo no caderno. Não era para sair de casa, para fazer nada, para comprar nada. Faz no material que vocês têm. Ah, professora, eu não tenho. Monta em cima da mesa ele, tira a foto e coloca lá, né? Era para usar a criatividade, fazer em casa, não era para sair de casa, né? Isso daqui é muito simples. Então, prestar atenção nos trabalhos que a professora colocar o link na plataforma, tá? Então, se fechou, fechou. Esse trabalho fechou. Quem enviou, a professora já viu lá. Quem enviou, enviou. Então, tem que ter responsabilidade com prazo. Ah, não entendi uma palavra. Pega o dicionário. Pega o dicionário e vai ver o que representa essa palavra aí. Ah, representa isso. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? Ou o vídeo aula. Volta, tá na plataforma. A aula é de vocês. Vocês voltam nas aulas quantas vezes vocês quiserem e puderem. E é a mesma coisa agora com essa revisão, né? Ai, tem muita coisa aqui que eu não entendi. Volta lá no vídeo aula, os vídeos estão lá. Volta, assistam outra vez, revejam, tá? Então, as aulas na plataforma ficaram muito mais práticas para vocês.
e prestem atenção nos trabalhinhos. Revejam os vídeos, tá? Façam estudem o caderno de atividade de vocês também, olhem as atividades que tem lá e durante as avaliações, preste bastante atenção no que vocês estão fazendo, tá bom? As avaliações, elas vão ter duas chances. Você finalizou ela, percebeu que deu errado, que alguma ficou errado, você pode refazer. Então, você tem uma segunda chance, tá bom? A professora colocou uma segunda chance para vocês refazerem. Então, preste atenção, faça com calma a avaliação. Elas têm um tempo bem grande, tá? Vão começar a fazer lá no horário que a professora liberar. Vocês têm até 11h59 da noite para vocês terminarem. Então, tem um tempo grandão para vocês fazerem. Dá tempo de pensar, analisar e ver o que está certinho lá, ok? Então, bom estudo para vocês.